Para a nossa aula de hoje, eu separei um tema muito legal, chamado... Espero que vocês gostem, anotem toda a explicação, tirem as dúvidas e boa aula! Então, na última aula, nós falamos sobre a hidroxila. Vocês se lembram o que é isso? Nada mais é que aquele grupinho OH que vem ligado a um carbono. E dependendo de que carbono for esse, nós podemos ter dois grupos diferentes. Um deles se chama álcool e o outro fenol. Lembram da diferença entre eles? Qual é a definição? Álcool é quando a hidroxila está ligada a um carbono saturado. E fenol, quando a hidroxila está ligado ao anel aromático, diretamente, não se esqueçam disso. Na aula de hoje, nós temos um grupo novo chamado carbonila. Cuidado para não confundir. Hidroxila OH. E o que é carbonila, então? É um carbono com ligação dupla com o oxigênio, esse grupinho aí. O grupo carbonila pode dar origem a duas funções diferentes. Uma delas se chama aldeído e a outra cetona. Já já a gente vai ver onde que elas existem no dia a dia. Mas antes, vamos à definição. Aldeído. A carbonila precisa estar em um carbono primário. Ela precisa ser um carbono primário. E cetona, a carbonila vai ser um carbono secundário. É só essa a diferença. Aldeído, a carbonila é na ponta e cetona, ela nunca é na ponta. É sempre no meio de dois carbonos. A diferença é só essa. Espero que vocês não tenham esquecido que é carbono primário e secundário, né? Muito bem. E só um detalhe. O grupo aldeído, ele pode ser resumido. Ao invés de ser dupla OH, ele vira um CHO. Então, caso vocês vejam em algum lugar esse CHO, automaticamente saibam que ele é o aldeído. Não é COH, é CHO, exatamente nessa ordem. Vamos a alguns exemplos, então. Como vocês podem ver, em todas as moléculas existe a carbonila. Então, nós temos aí aldeídos e cetonas misturados. Como que eu vou saber se é aldeído ou cetona? De acordo com a classificação do carbono. Carbono primário, aldeído. Carbono secundário, cetona. Então, por exemplo, a primeira molécula é um carbono primário. Na segunda molécula, a nossa carbonila é secundária, está no meio de dois carbonos. Aqui é primário, secundário, e ali embaixo aquele CHO na ponta, primário, ok? Como que nós fazemos o nome? Contamos os carbonos, usamos os mesmos prefixos, mas aldeído tem o seu sufixo e a cetona tem o seu sufixo. Aldeído, carbono primário, termina em AL, AL, e cetona, do carbono secundário, termina em ONA. Isso é importante na hora de fazer o nome. Pronto, já sei quem é aldeído e quem é cetona. Agora é só montar o nome. Primeiro aldeído, nós temos um carbono nele. Então, vocês devem se lembrar do prefixo para um carbono. Continua sendo o mesmo. Ligação simples, AN. Por ser aldeído, termina em AL. Sim, esse nome bonito mesmo é o nome desse aldeído. Metanal. O segundo é uma cetona com 3 carbonos. Prefixo prop. Ligação simples, AN, e como é cetona, ONA, propanona. Eu não preciso dizer em que carbono está o oxigênio, porque ele só pode estar no carbono 2. Não tem como ser cetona com O em outro lugar, por isso que é simplesmente propanona. Próximo aldeído, 2 carbonos, et, ligação simples, AN, e AL de aldeído, etanal. Agora uma cadeia fechada. Se é cadeia fechada, ciclo, primeira coisa. 5 carbonos, pente. Ligação simples, ONA de cetona. Ciclo pentanona. Tinha cortado um pedacinho ali, mas agora é tudo certo. E por fim, um aldeído de cadeia ramificada. Todas as regrinhas continuam valendo, só vai mudar a terminação.
Acho a cadeia principal, acho a ramificação, dou o nome de cada uma das partes e depois junto tudo. Por exemplo, eu tenho o grupo metil. Então, eu circulo ele, identifico da mesma forma que a gente já estava fazendo. A minha cadeia principal sempre vai começar no oxigênio ali, ó, na ponta. Então, nós temos o metil no terceiro carbono. Cadeia principal com 5, prefixo pente. Todas as regrinhas não mudaram, permanecem as mesmas. Com exceção do sufixo, que agora nós temos aldeído, então eles terminam em AL. Uma pequena observaçãozinha. Não se esqueçam que o oxigênio é prioridade, eu já falei isso na outra aula. Então, o carbono 1 é sempre mais perto do oxigênio, por isso que o aldeído sempre é carbono 1. Eu pedi que vocês deixassem um espacinho para anotar onde que tem aldeído e cetona no dia a dia. Então, como o próprio nome já diz, cetona está presente na acetona. O nome comercial, o mais conhecido é acetona. O que é essa acetona? É um solvente, um removedor de esmaltes, cuja composição química não é só acetona. Ela tem álcool também, corante. Então, essa acetona comercial é uma mistura homogênea onde um dos componentes é cetona. E qual das cetonas está na acetona? Essa molécula que eu acabei de fazer com vocês, a propanona. Exatamente essa segunda molécula aí, ó, propanona, é ela quem está na acetona. Eu até tirei foto da embalagem de uma acetona para vocês verem algumas curiosidades. A primeira eu acabei de comentar é sobre a composição química da acetona. Ela é uma mistura, como eu falei, e os materiais que fazem parte dessa mistura, eles estão listados ali. E essa ordem que eles aparecem tem a ver com a quantidade. Então, o primeiro componente é álcool, quer dizer que nessa mistura, quem está em maior quantidade é álcool, não é a acetona. O nome é acetona, mas não é ela quem está em maior quantidade aí. E a segunda curiosidade é sobre a venda da acetona. Tecnicamente, pessoas menores de idade não podem comprar acetona, está escrito na embalagem. Venda proibida para menores de 18 anos. Qual é a justificativa? A acetona é uma droga inalável. Então, teoricamente, menores de idade não poderiam comprar ela. Eu nunca fui barrada no mercado nenhum aqui em Maracaju comprando acetona. E faz muito tempo que eu uso, porque a gente mexe com esmalte. Então, eu não me lembro de nenhum mercado ter me proibido de comprar acetona enquanto eu era menor de idade. Imagino que vocês também não tenham passado por essa situação, mas saibam que pela embalagem a venda é proibida para menores de idade. Então, no dia a dia, dessas 5 moléculas que eu passei para vocês como exemplo, a cetona mais comum é o segundo composto, a propanona. Comercialmente, acetona. E o aldeído mais comum no dia a dia é essa primeira molécula, com esse nome muito bonito, metanal. Ainda bem que no dia a dia ninguém usa ele com esse nome. O metanal no dia a dia é chamado de formol, e eu tenho certeza que vocês conhecem esse nome. Para que se usa formol? Algumas universidades usam para conservação de tecidos, para as aulas de anatomia, então eu coloquei uma imagem bem sugestiva. O detalhe é que o formol é um produto bem tóxico, então eles estão substituindo pouco a pouco o formol por glicerina, por conta dos efeitos dele no organismo. Eu não sei se vocês já tiveram contato ou já entraram em algum ambiente com formol, arde o nariz, arde a garganta, arde os olhos, a gente parece assim, tá chorando involuntariamente, porque é um composto bem forte. Então as faculdades estão de pouquinho em pouquinho substituindo o formol por glicerina, para fazer o mesmo serviço de conservação. E o formol, muito comumente, também é usado em salões, na parte de alisamento de cabelos. Temos um problema aí. Ele é forte, ele é tóxico, então muitas pessoas se colocam em perigo quando vão fazer algum procedimento que envolve o formol. Eu deixei uma reportagem para vocês, prestem atenção. Não sabia dos riscos do alisamento com o formol e, em busca de um belo visual, acabou perdendo parte dele. E hoje vive assim, escondendo a falta de cabelo. Devido ao formol, atingiu a minha corrente sanguínea e causou
Eu tinha um cabelo comprido na metade das costas, caiu todo. Aí eu fui atrás da profissional, ela falou que não tinha nada a ver com a progressiva e ela desapareceu de onde eu morava. E você não sabia que a progressiva podia causar a queda do seu cabelo? Não, que o meu cabelo eu sempre tingi ele, sempre... Nunca aconteceu isso. Eu me sinto mal, eu tive que ir pro psiquiatra porque eu entrei em depressão, porque eu tinha um cabelo enorme. Então eu tô fazendo tratamento ainda. Só que tá difícil de crescer, né? Eu amava meu cabelo, mexeu com tudo. O psicológico, eu não consigo olhar no espelho, que eu me acho horrorosa. Eu ando de bombeta, de chapéu, ou a peruca, mas é difícil demais. Você tem um cabelo e quando vê, caiu tudo. O perigo dessa substância é que quando entra em contato com a pele, o formol pode causar alergia, coceira e até queimadura. E em caso de aspiração, há riscos de ferimentos na boca, nariz e olhos. Mas a maior preocupação é a utilização a longo prazo. A partir do momento que ele seja incorporado no nosso organismo, ele cai eventualmente na corrente sanguínea, ele pode pegar e levar o quê? A formação até de determinados tipos de câncer e alterações hematopoéticas, que a gente chama, que seria da ordem sanguínea. Nós podemos ter alguns comprometimentos desse jeito, além de processos alérgicos. O formol, dependendo da concentração que ele é usado, dependendo se a pessoa já tinha algum outro tipo de química, algum outro tipo de problema no fio de cabelo, ele vai acabar lesando o fio de cabelo e vai acabar quebrando o fio de cabelo. Lembrar que o nosso fio de cabelo basicamente é uma proteína, e a partir do momento que ele vai entrar em contato com o formol, essa proteína pode ser lisada. Então, resultado, literalmente o cabelo ele se parte, ele se quebra e pode sim, como acontece com algumas pessoas, ficar sem cabelo, né? O uso do formol para fins estéticos é controlado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009. Pela legislação, o produto deve conter no máximo 0,02%. O problema é que essa quantidade muitas vezes não faz o efeito desejado. E é aí que começam as irregularidades. Realmente, o alisamento ele tem um tempo determinado para você fazer, ou de 15 ou a 20 minutos. E então, o que acontece? Muitas pessoas acham que deixando o produto no cabelo, ele vai alisar mais. E é onde que causa a queda do cabelo. Então, agora vocês já sabem o que é uma carbonila, já sabem o que é um aldeído, uma cetona, onde que eles estão no dia a dia, estão prontos para fazer exercícios. Então, por exemplo, esse exercício 1 quer saber quais dos 5 compostos são cetonas. Todas as moléculas têm carbonila, então não tem como eliminar ninguém por questão de carbonila, todas têm, que é a primeira característica de uma cetona. Só que eu preciso saber se a carbonila é carbono primário ou secundário. Por exemplo, primeiro, secundário. Isso é uma cetona. Segundo composto é no carbono primário. Se é primário, aldeído. Terceira molécula, carbono secundário, cetona. Quarto composto, carbono secundário, cetona. Quinta molécula, primário, aldeído. E o último composto também é primário, aldeído. Resumindo, quais são as nossas cetonas? Primeiro, terceiro e quarto compostos, que é o que diz na opção A. Prontinho, exercício resolvido. Segunda questão traz uma molécula muito comum chamada glicose, C6H12O6. Olha a molécula aí. A pergunta é quais as funções orgânicas presentes? Circulamos do que tem oxigênio, porque estamos estudando as funções oxigenadas. A primeira tem uma carbonila. Se tem carbonila, só pode ser aldeído ou cetona. E todas as outras são grupos OH, hidroxilas. Se são hidroxilas, podem ser álcool ou fenol. Aí vem os 4 grupos que nós estudamos. Dos 4, quais estão presentes nesse composto? Aquela carbonila é um carbono primário. Conseguem ver isso? Se é um carbono primário, esse grupo funcional se chama aldeído.
E todos esses grupos OH ligados em carbonos saturados não são de nenhum benzeno, são os grupos álcool. Resumindo, na glicose nós temos aldeído e 5 vezes o grupo álcool. E por fim, aquele clássico exercício onde nós montamos o composto, a sua estrutura e a sua fórmula molecular. Começamos pela cadeia principal, X, 6 carbonos, os prefixos são os mesmos. Se termina em ona, é uma cetona e o O vai estar no segundo carbono. Eu escolho de que lado? Ligação dupla, porque cetona é carbonila. E agora é só puxar as minhas ramificações, uma no terceiro e outra no quarto carbono. São grupos metil, a ramificação mais simples que existe. Prontinho. Molécula pronta. Isso se chama fórmula estrutural, não se esqueçam. E a molecular? Molecular é aquela em que a gente conta os carbonos, coloca os Hs e vê o total de elementos químicos presentes. Nesse caso, nós temos quantos carbonos? 8 carbonos. Os Hs eu preciso colocar em todos os carbonos que não estão completos. É isso que eu estou fazendo agora. Contando tudo, são 16 Hs. E ainda o oxigênio. Não pode esquecer o oxigênio. Pronto, fórmula molecular. Letra A resolvida, vamos para a B. A letra B termina em AL, então não temos mais uma cetona, mas o começo ainda é o mesmo. Contamos os carbonos através do prefixo 8. Como é um aldeído, precisamos representar esse grupo em uma das pontas. Eu escolho a ponta 1. Eu escolhi a da direita novamente. Então, tá ali o meu grupo aldeído com os 8 carbonos. Agora, eu procuro qual é o quarto carbono e puxo a ramificação chamada terc-butil. Lembrando que não é simplesmente 4 carbonos na sequência, é aquele formatinho especial. Não pode errar isso. E agora, a fórmula molecular, mesma coisa que a gente fez na A. Contamos os carbonos. Nesse caso, são 8 da cadeia principal, mais 4 da ramificação. Então, nós temos 12 carbonos. Os Hs. Colocamos os que estão faltando antes de contar. E temos um total de 24 Hs. E claro, o oxigênio, afinal é uma função oxigenada. Bom, e essa é a resposta. Por hoje é isso. A aula tá um pouquinho mais curtinha, porque são só 2 grupos muito parecidos, então não tem muito o que eu ficar falando. Espero que vocês tenham entendido. Copiem todo o conteúdo no caderno, assistam a aula com muito carinho, tirem as dúvidas. Pode ser pelo WhatsApp, pode ser pela sala de química. E semana que vem nós vamos ter uma aula. Então, deixem tudo anotadinho para discutirmos sobre esse conteúdo. Tchau, tchau e até a próxima!